bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, querido amigo, você que está sempre a nos assistir a toda manhã aqui no programa Mensagem de Esperança. Eu desejo que a paz do Senhor repouse sobre a tua vida durante todo este dia. E hoje nós estamos aqui iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. O quarto trimestre do ano de 2018 está com lições valiosíssimas para a nossa vida. Nós iremos estudar as parábolas de Jesus. O tema geral da nossa lição encontra-se, o comentarista selecionou para que nós estudássemos todas as parábolas de Jesus que pudessem ser acopladas em 13 lições. E o objetivo geral de ele escolher as parábolas de Jesus é para que nós aprendamos as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Para o comentário desta lição que nós iremos iniciar, a primeira lição do trimestre, nós estamos aqui com a honra de termos a nossa irmã Jaqueline Rosas, que é professora da Escola Bíblica Dominical da Congregação Gileade. E também o nosso irmão Menezes Neto, que é professor e coordenador da Escola Bíblica Dominical de Jovens no setor número 7. A paz do Senhor, irmã Jaqueline, é um prazer. Paz do Senhor Jesus, irmã Marta. Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Para nós é um prazer estarmos aqui falando mais uma vez acerca da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, irmão Menezes, como vai? Tudo bem? Paz do Senhor, é uma honra, estou muito bem. É uma honra poder estar aqui conversando um pouco sobre as verdades do Reino de Deus. É sempre bom estarmos nos aprofundando nas verdades do Evangelho, de modo que nós possamos estar transmitindo não só às pessoas da nossa congregação, como a pessoas fora da nossa congregação, atraindo pessoas a Cristo. É muito bom. Amém. Glória a Deus. Pois é, irmã Jaqueline, irmão Menezes, nós vimos que a lição desse trimestre, ela está, digamos, desafiadora para nós que somos estudiosos da palavra do Senhor, porque ela vai nos estimular a interpretar textos em que o Senhor Jesus falava através de linguagem figurada. E a lição deste domingo, dia 7 de outubro, ela tem por título Parábola, uma lição para a vida. Irmã Jaqueline, eu gostaria que a senhora comentasse, por exemplo, qual o significado da palavra parábola e como ela pode ser aproveitada para os nossos dias, uma vez que vivemos um período muito conturbado, em que os valores estão distorcidos, e a gente sabe que era um meio utilizado pelo Senhor Jesus para trazer lições valiosíssimas espirituais a partir de valores materiais. Como é que a senhora explica o conceito de parábola e como a parábola serviu de instrumento pedagógico para o Senhor Jesus Cristo trazer as suas lições acerca do reino espiritual? Pois não, irmã Marta. Nós vemos que a palavra parábola, traduzida do grego, quer dizer parábole, e nós vemos Jesus ele usando essa linguagem de figura para falar aos seus ouvintes, e Jesus ele tinha aquela preocupação de falar de maneira simples e objetiva. Da maneira que Jesus ele falava aos seus ouvintes, ele tinha aquela preocupação que todos os que ouvissem o entendessem. Eu costumo dizer que Jesus falava e aqueles que queriam entender ouviam com o coração. Então Jesus ele falava e aqueles que tinham o desejo de aprender mais do Senhor Jesus debruçava-se em entender aquilo que ele estava falando. Jesus falava acerca de parábolas por dois motivos: para explicar e falar de maneira simples acerca do reino para os seus discípulos e para os seus apóstolos e todos os que ouviam e queriam aprender dele, queriam estar perto dele. E o segundo motivo que Jesus falava por parábola era para obscurecer a verdade acerca do reino de Deus para os seus inimigos e seus algozes. É interessante, irmã Jaqueline, essa definição que a irmã traz acerca de parábola, porque ela encaixa-se perfeitamente no que a própria Escritura diz em Marcos, no capítulo 4, versículo 34, que o comentarista selecionou como texto áureo. O texto áureo da lição nos ensina: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular
aos seus discípulos. Então, essa perspectiva que a irmã traz, de que a parábola era a simplicidade que Jesus encontrou enquanto recurso metodológico e com fins pedagógicos para trazer lições, né? Mas, ao mesmo tempo, para ocultar as verdades, aqueles que não compreendiam imediatamente o reino de Deus, está revelado na própria Bíblia Sagrada, né? Verdade. E o comentarista, ele termina estendendo a compreensão que ele tem acerca desse texto áureo, quando apresenta uma verdade prática a nos ensinar. As parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Então, dentro dessa perspectiva de norma instrutiva para trazer as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã, irmão Menezes, o senhor acredita que Jesus se valia só de parábolas ou há outras formas na Escritura Sagrada em que a gente percebe indícios de que elementos figurativos também eram utilizados como recurso pedagógico? A exemplo, podemos dizer, de metáfora, de símile, de alegorias. Então, o que é que o irmão vê através desse recurso metodológico do Senhor Jesus ao se valer de linguagens figurativas? Havia alguma diferença entre parábola, entre símile, metáfora, fábula, mito, alegoria? O que é que o irmão acha a esse respeito? Irmã e queridos telespectadores, é interessante nós tocarmos no assunto da questão da parábola como método de ensino, uma vez que muitas pessoas acham que Cristo falava através de códigos criptografados, né? Mas como a irmã bem frisou, ele tinha o intuito de que todos soubessem do que ele estava falando. E a grande questão, ao meu ver, há sim a diferença entre parábola, metáfora, símile e tantas outras figuras, mas a parábola em si, ela se difere de uma coisa. A parábola ela sempre tinha um fim na mudança de vida do ouvinte. Então, muitas pessoas olham a parábola no sentido helenizado da coisa. Os gregos eles eram contemplativos. Eles olhavam para algo, mas eles não sentiam aquilo. Já o judeu não. O judeu, ele sentia aquilo que lhe era falado. Então, quando Cristo falava uma parábola, quando ele declamava uma parábola, as pessoas automaticamente, elas sentiam que aquela história tinha um fundo para a sua vida. Então, ali, era justamente o ponto em que Cristo pegava, porque várias pessoas não tinham, não era capacidade cognitiva para aquilo, mas eles não tinham a capacidade de escolher aquilo porque eles achavam que aquilo não seria bom para a sua vida. Então, há sim essa diferença. Grande, porque a metáfora é uma metáfora por si só, mas quando você pega a parábola, ele é uma história real, podemos dizer real, no sentido de que as verdades do reino são transportadas do espiritual para o material, de forma que as pessoas podiam transpor a barreira visual e vislumbrar através de histórias, como nós vamos ver durante toda a lição, histórias que, poxa, a minha vida é assim, eu tenho que escolher. Então essa eu acho que é a grande beleza da parábola, em relação às outras figuras de linguagem. Verdade, irmão Menezes. E a gente vê que Jesus ele faz essa comparação. Jesus ele usava a figura de linguagem justamente porque ele trazia para o ensinamento do reino a vida cotidiana dos seus ouvintes. Isso. Ele usava fatos corriqueiros da vida daquelas pessoas. Jesus ele falava daquilo que as pessoas estavam vivenciando. Daí a gente entende-se que sim, Jesus ele tinha o intuito de ensinar o amor de Deus, a salvação de Deus, por intermédio dessa linguagem figurada que é a parábola que nós estamos estudando. Com certeza. É interessante, realmente. Jesus, ele era e é um mestre por excelência. A gente não pode esquecer de relembrar isso, né? De trazer a memória para essa discussão e como também despertar no nosso telespectador a
convicção de que Jesus continua sendo o mestre por excelência. E nessa capacidade que ele tem de trazer lições para nós, realmente ele se valia desses aspectos do cotidiano, né? E a parábola ela é interessante porque ela percorre não só o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas no Velho Testamento ela também está presente, né? Sim. Então terminava sendo um recurso literário muito caro para os judeus também, né? Que a gente lembra que há uma parábola no Velho Testamento, no episódio de quando Deus quis advertir Natã, aliás, quis advertir Davi e envia o profeta Natã. Então, Natã, para advertir Davi, começa contando uma parábola, né? Cerca de um homem que tinha muitas ovelhas e o outro que só tinha apenas uma ovelha. E a esse que tinha muitas ovelhas deixou de abater a sua e foi abater a daquele que tinha uma única ovelha. Davi fica indignado, diz que esse homem é digno de morte. De repente, Natã revela o conteúdo, né? Isso. Então, a sentença de Deus, aquele homem seria Davi. Então, a parábola, nessa perspectiva de simplicidade, que traz um ensinamento único, uma das características dela, pelo que vocês trouxeram até aqui, é a objetividade, não é verdade? Sim. Aí, quando a gente compara com outros recursos figurativos da palavra de Deus, a exemplo da alegoria, né? Que toda parábola ela tem uma perspectiva alegórica, mas a alegoria ela acaba extrapolando, né? essa perspectiva de simplicidade da linguagem, há um trabalho mais elaborado. A parábola ela termina tendo uma verdade única, né? Já que se vale dessa perspectiva do cotidiano das pessoas, mas a alegoria ela termina tendo um trabalho mais bem elaborado. E a Bíblia traz o exemplo de alegoria, lá em Gálatas, no capítulo 4, quando a Bíblia fala acerca de de uma linguagem alegórica em que Paulo utilizou lá na carta em que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, quando ele quis explicar acerca das duas alianças que Deus estabeleceu com Israel. Uhum. Então, Agar seria a aliança da carne, né? O filho que nasceu de Agar era o filho natural, ou seja, o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. E Sara seria o sobrenatural de Deus, o processo de nascimento espiritual que só Deus é quem pode permitir para que nós vivenciemos, né? Então, para se compreender essas duas figuras alegóricas, Sara e Agar, é preciso um esforço muito grande e um conhecimento da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, lá quando ele saiu de Ur dos Caldeus, e a aliança que ele estabeleceu no Monte Sinai, né? Então, veja que a alegoria, ela termina sendo muito mais complexa no seu processo elaborativo do que a parábola, né? Tanto é que a irmã Jaqueline falou que Jesus se valia de pessoas simples e dentro dessa simplicidade ele buscava contemplar toda a população da Galileia de sua época, a população de Jerusalém de sua época, né? Então, irmã Menezes, dentro dessa perspectiva de Jesus buscar contemplar a população da sua época, como é que o irmão avalia, por exemplo, a relação de Jesus para com os habitantes da Galileia e como ele buscou, né, trazer ensinamentos para esses habitantes a partir do seu modo de vida, do seu dia a dia, e como essas parábolas contribuíram para esses ensinamentos? As pessoas para quem Cristo se destinava eram pessoas comuns, né? Pessoas que não tinham vez nem voz. E, como a senhora bem frisou, se Cristo fosse falar meramente por alegorias, as pessoas tinham que entender todo um contexto para poder aplicar aquilo em suas vidas. Eu gosto muito de citar quando Simão, o fariseu, chama Cristo para a sua casa, que é quando a irmã de Lázaro chega até Cristo a primeira vez. Sim. Porque ali Cristo conta uma parábola rapidamente, de modo que Simão olha para ele e tem que tomar uma postura. Ele entende que aquilo foi para ele, obviamente. Porque Cristo chega na casa de Simão e Simão não consegue tratar Cristo da forma mais digna possível para uma pessoa convidada. Não deu ósculo, não ungiu, não lavou os pés, nada foi feito, né? E enquanto que a Maria, a irmã de Lázaro, ela se ajoelha, ela chora aos pés de Cristo, seca com os cabelos, unge com perfume e não para de beijá-lo. E é interessante e até bonito, e você vê a divindade de Cristo em tudo,
porque Simão está pensando. Diz o texto que ele está refletindo com ele mesmo. Sim, sim. Se ele soubesse quem é essa mulher que está fazendo isso, ele não deixaria tocar porque é uma pecadora. E o texto diz, tomando-lhe a palavra. Que palavra? Ele não falou nada. Ele estava pensando. E Cristo diz, olha, tem uma coisa para te dizer. E ali ele conta a parábola de 2 servos, que um devia 50, um devia 500, nenhum dos dois podia pagar. Então, qual dos dois exerceu e amar mais? Automaticamente, por conta de uma história simples, o fariseu responde, aquele que foi perdoado mais. Bem, respondeste certo. Pronto. Então, ó, desde a hora que eu cheguei aqui, tu não fez nada disso. Mas essa mulher fez tudo aquilo porque ela necessitava de mais perdão. Ela sabia, não que existissem pessoas que precisassem de menos perdão. Todo mundo, todo o universo precisa da mesma quantidade de perdão. A diferença é que um reconhece aquilo e outro não. Então, para o pessoal da Galileia também era do mesmo jeito. Ele usava elementos, nós vamos ver semeador, nós vamos ver várias ovelha perdida, dracma perdida, coisas do dia a dia, moeda que era corrente, recursos da agricultura, da pesca, tudo era usado em prol da escolha das pessoas pelo reino de Deus. Verdade, irmão Menezes. E a gente vê que neste período histórico de Jesus ensinando acerca das parábolas lá em Galileia, nós vemos ali bastante interessante que o mar da Galileia, ele era um grande porto comercial. E através desse comércio que era ali, que estava crescente e tinha uma grande população em toda Jerusalém, e todo o comércio ele passava pelo mar da Galileia. Então nós vemos ali, interessante, que a indústria estava crescente ali e toda a população de Jerusalém e especificadamente da Galileia estavam sofrendo. Tínhamos ali pequenos empreendedores, né, trabalhando através da própria pesca, da agricultura, né, da pecuária, né, também da matéria textil. E eles trabalhavam e pagavam impostos caríssimos. Isso. Né, a Roma. E eles estavam sofrendo muito com isso, irmão Menezes. E a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas passavam necessidade e viviam em pobreza. Daí que nós vemos muitos, até mesmo na porta do templo, a pedir esmolas. Devido, né, essa decorrente de comércio grande que tinha. O rico, parece até que estamos vivendo em dias parecidos, né? O rico ficava cada vez mais abastecido e gostavam da administração do governo romano. E o pobre, cada vez mais pobre. E dentro disso que a irmã Jaqueline está dizendo, muitas das parábolas de Jesus, elas contemplavam essa desigualdade social, né? E a ferida da sociedade, né? Digamos que o gargalo, né? Para que isto acontecesse, estava a religiosidade judaica, né? Então, muitas das parábolas de Jesus atacava estes religiosos. E o que eu acho interessante quando ele atacava é que os discípulos, por vezes, não conseguiam compreender, né? Então, teve uma vez que ele chegou e disse para os fariseus que eles eram cegos e se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo, né? Aí Pedro ficou sem entender. Explica-nos esta parábola, né? Irmã Marta, e muitos galileus eram rejeitados até mesmo, né, pelos fariseus da época, por conta que muitos não eram da origem de Israel. E sofreram muito com isso. E precisava de alguém, né, que viesse realmente, dentro desse contexto, trazer ensinamentos valiosos acerca de qual o plano de Deus que não faz acepção de pessoas. Né? A salvação. Então, o plano de Deus é o plano da salvação. O reino de Deus precisava ser estabelecido naquele contexto, como precisa ser estabelecido na atualidade. Né? Mas acontece que os judeus não conseguiram compreender isso. Né? Então, verdade. A gente vê que o método de Jesus, através de parábolas, ele tinha um destinatário
específico. Sim. Ele tinha uma mensagem específica, ele tinha uma lição em específico e muitas vezes esse público não conseguiu compreender, né? Então, na lição desse trimestre, nós vamos estudar essas parábolas para que nós possamos extrair delas também conhecimentos específicos para os nossos dias, que nós não fiquemos com os nossos dias, com os nossos olhos vendados, a exemplo do que os fariseus e toda a classe religiosa da época ficou. Mas, irmã Jaqueline, irmão Menezes, o que eu acho interessante aqui que o comentarista recorta que há uma infinidade, mas tem uma quantificação que a gente pode até antecipar, né? Aproximadamente 38 parábolas são prescritas nos evangelhos. E o comentarista diz que só são nos evangelhos sinóticos, né? Nós temos 4 evangelhos, mas só são os evangelhos sinóticos. Por que será que existe uma diferença, né, entre esses 3 evangelhos, o de Mateus, de Marcos e de Lucas, que são considerados sinóticos, para com o evangelho que escreveu São João? Então, daria para pensar por que no cânon bíblico, né, há essa condensação de parábolas apenas nesses 3 evangélicos, quando João termina apontando uma outra perspectiva dos fatos e de milagres do Senhor Jesus Cristo. Irmã Marta, nós vemos que nesses 3 evangelhos de Jesus, eles olhavam os ensinamentos de Jesus, eles analisavam os ensinamentos de Jesus de uma mesma visão, de uma mesma perspectiva. Então, eles olhavam tudo que Jesus ensinava de uma mesma maneira. Já João, ele fixou a sua mensagem no que Jesus falava e no que Jesus fez. Já Mateus, Marcos e Lucas, eles analisaram todo o contexto de ensinamento de Jesus e eles analisaram bem, né, da mesma perspectiva. E quando eles analisam, a gente vai ver que a Bíblia responde à própria Bíblia. Amém. Glória a Deus por isso, né? E a gente percebe que essa organização, né, neotestamentária, se a gente pega essa explicação valiosíssima que a irmã deu, que os 3 evangelhos sinóticos, eles terminam focalizando os ensinamentos de Jesus, né? E enquanto João, ele mostra a vida de Jesus, e veja que João começa mostrando, né, que o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, depois fala da morte de Jesus, depois fala da oração sacerdotal que Jesus fez, né, da crucifixão, da ascensão de Jesus. Então termina mostrando todo esse aspecto da vida dele, mas para que a gente compreenda esse aspecto, é preciso que a gente esteja ligado com estes ensinamentos também, né? E estes ensinamentos, a gente não pode esquecer que, se pegarmos a perspectiva de um ponto de vista das parábolas, as parábolas elas precisam ter aplicabilidade pessoal. Né? Veja que em nenhuma das parábolas do Senhor Jesus ficava uma lição sem estar ali explícita, né? Era preciso que o público a quem o Senhor Jesus direcionou a parábola compreendesse qual era a lição que ali estava. Daí a razão, quando ele ia falar para o agricultor, ele não podia falar de colocar remendo em tecido velho, nem vinho em odres novos. Ele teria que falar acerca de semente, né? Se ele vai falar para alguém que pertence ao setor administrativo, ele vai falar em espécie monetária, né? Então, ele tinha sempre esse cuidado para atingir o público ao qual ele queria que a mensagem fosse alcançada. E de uma maneira muito simples. Jesus, ele é simples, né? Os seus ensinamentos são simples para que nós entendamos que o reino de Deus também é simples, embora que nós o compliquemos, né? E essa simplicidade, ela está garantida através do Espírito Santo que atua em nós e habita no meio do seu povo. A senhora e a irmã tocaram num ponto, o público. Né? Nós vamos ver os sinóticos e o público destinado a cada sinótico também vai chamar muita atenção, porque vamos ver Marcos, ele é o primeiro evangelho escrito, e ele é escrito no momento de perseguição. Né? Então ele foi escrito para judeus no momento de perseguição. Então ele é um evangelho muito rápido. Se nós formos ler o evangelho de Marcos, nós nos cansamos, porque
Todas as ações são feitas rapidamente. Jesus estava assim, aconteceu isso. Já Mateus, ele é um evangelho de judeus convertidos. Então eles tinham que ter também essa noção das parábolas, porque eles iam entender o que Cristo tinha dito, iam se colocar no lugar, quando lessem, né, o evangelho, iriam entender a que público Cristo estava se destinando. Lucas, ele já escreve para gregos convertidos, para gentios convertidos. Então aí também vamos ver que Cristo não faz acepção de pessoas, eles têm que mostrar que Cristo, rejeitado pelos seus, mas para que as pessoas soubessem o porquê da rejeição, né? Porque quando Cristo fala a parábola do bom samaritano, é uma tapa de luva, né, nos religiosos da época, que eles tinham tudo para ser pessoas boas, mas quando colocados diante de uma situação extrema, eles negavam aquela fé que eles diziam ter em Deus. E no final, João ele já é uma questão bem mais profunda. O evangelho de João ele é tremendo, né, por conta da questão de com quem João estava lidando, com agnosticismo, essas questões do tipo. Ele tinha que provar que Cristo era Deus. Né? Então essa questão do público também é muito importante para nós nos aprofundarmos na lição. Nos 3 pontos que vão ter, cada um dos 3 pontos vai nos levar a um aprofundamento melhor. Por isso que é bom essas leituras no começo da semana, que às vezes as pessoas passam despercebidas, né? Na segunda, na terça. Né? É bom lembrar que as lições não ficam só nas lições em si. Né? O autor ele está escrevendo para que nós busquemos cada dia mais um aprofundamento em cada questão dessa. Para não ficar só na questão de a parábola dizia isso, então era isso. Não, nós temos que entender o porquê, o como, o quando. Né? É preciso considerar o contexto, né? Então, esse contexto não é um único contexto, né? Não é só o contexto da linguagem, é preciso o contexto cultural, o contexto literário, o contexto social, que há uma diferença entre o social e o cultural, né? O contexto econômico também. Então, tudo isso precisa ser considerado para que a gente não venha fazer uma interpretação indevida do texto sagrado. É o que ocorre muitas vezes quando se está fazendo leituras de parábolas. E quando Jesus estava ensinando, né, que os discípulos não entendiam, então vem cá, Senhor, explica-nos esta parábola, né? Então, por que os discípulos precisavam entender essa parábola? Porque eles não tinham compreendido todo o contexto ao qual o Senhor tinha se referido. Então, nos dias atuais, a gente precisa também buscar esta compreensão. E o comentarista da lição, ele vai exatamente chamar a atenção dos ouvintes para isso, né? Que na aplicação da parábola, a gente precisa pontuar com muita cautela essa questão do contexto cultural, do contexto literário. A gente tem que ver que uma parábola ela pode estar dentro de um capítulo, que este mesmo capítulo contém umas 4 ou 5 parábolas. Então, a gente tem que ver os recortes que o Senhor Jesus está dando a cada um destes ensinamentos. E a gente, irmão Menezes, a gente percebe que dentro dessa perspectiva de entender uma parábola, o comentarista, ele parece que ele sente essa necessidade, e ele é muito cuidadoso nesse aspecto, de como ler uma parábola. E a primeira perspectiva que ele diz é entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Aí veja, como é que nos dias de Jesus se fazia valer essa síntese, já que ele trabalhava com uma multidão de pessoas. Se a gente pensar no capítulo 4 de Marcos, ele vai contar algumas parábolas, né? E a Bíblia diz que lá ele estava com uma multidão enorme no mar da Galileia. Isso. Entre a multidão enorme que estava ali tinha agricultores, ali tinha pescadores, ali tinha religiosos, né? Ali tinha donas de casa. Então, como que uma mensagem de uma parábola consegue alcançar ao interesse desse público, né? Então, como entender esta parábola? Ou esta motivação? Como a irmã, eu vou ficar sempre frisando que a irmã foi muito, muito bem-vindo, a questão do público que Cristo queria atingir, o modo como ele tinha que atingir tal feito. Eu vejo que o pessoal tinha tanta gente em volta de Cristo que ele teve que subir no barco para que o pessoal ficasse na praia, para ele poder falar às pessoas abertamente. E entendendo o contexto didático de Cristo, de acordo com o cotidiano daquela época, ele senta para falar as parábolas, por exemplo, as parábolas das
das pessoas perdidas. Sim. Então nós vamos ver dracma perdida, ovelha perdida, o filho pródigo. Tantos contextos que para aquelas pessoas tem um poder maior porque eles não têm a barreira temporal que nós temos, a barreira cultural que nós temos, que para nós, às vezes é mais complicado lermos as parábolas porque nós não estamos no contexto que Cristo estava. Sim. Então, no contexto de Cristo, um filho deixar o pai, pedir tudo que lhe era devido e ir embora, aquilo para um judeu era horrível. Ele, poxa, que filho é esse? Ingratidão que demais. Que ingratidão é essa? Uhum. Para nós, hoje, isso não soa assim, visto que vários e vários filhos deixam seus pais, estão indo com seus pais, não respeitam seus pais, mas para um judeu aquilo era um baque. Como a senhora bem citou, quando Natan chega para Davi, Davi sentiu a dor daquele homem. Porque Natan não chegou dizendo, eu vou lhe contar uma história e essa história é inverídica. Não, ele contou uma história e na cabeça de Davi aquela história era real. Então, quando ele chega para dar o ensinamento, não, então isso aqui é você. Não tinha mais como Davi voltar atrás e dizer, não, peraí. Vou consertar, não tinha como. Não precisa morrer, basta que ele leve uns açoites. Não, ele já tinha sentido a dor. Então, esse ensinamento, que não foi Cristo que inventou, Cristo se utiliza muito bem, obviamente, né? Ele sendo o mestre dos mestres, ele contava as parábolas de uma forma tão sensível que atraía os olhares de todos que estavam perto dele. Obviamente os religiosos, só para tentar fisgá-lo com alguma coisa, alguma casca de banana, mas as pessoas mais simples, elas que estavam cansadas daquela vida, não só uma vida social, mas elas estavam cansadas da própria vida espiritual que elas tinham. Porque quantos e quantas pessoas não comiam das migalhas, como aquela mulher que foi atrás de Cristo, que sua filha estava endemoniada. Quantas pessoas comiam das migalhas que havia no templo? E Cristo vem e traz o verdadeiro alimento para aquilo ali. E só complementando, irmã, a senhora também tocou numa coisa muito interessante, que foi o fato dos discípulos não entenderem as parábolas. Sim, sim. Porque Jesus diz, vocês ainda não entenderam as parábolas. E isso já reforça a ideia de que Cristo falava coisas que não era explicitamente para pessoas específicas. Porque se fosse, os discípulos tinham que ouvir. Eles tinham que entender. Mas só que eles mesmos, pela dureza do coração deles, aquele amolecimento, aquele estudo deles, aquele princípio do evangelho, né, aquele princípio da escola apostólica, eles tinham que entender as verdades do reino também. As pessoas às vezes colocam como se Cristo falasse verdades que só para algumas pessoas pensadas iam ouvir. Não, todos ouviam e todos entendiam. Todos ouviam. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que é interessante esse aspecto que o irmão coloca, porque a parábola, enquanto gênero literário, ela tem que alcançar este fim. Sim. Caso contrário, ela não foi bem feita, né? Então, os gregos, por exemplo, que quando a gente pensa na gênese, né, dos gêneros literários, a gente tem a civilização grega, né, como essa fonte de intelecto figurativo. E dentre esses gêneros narrativos, a parábola era muito usada pelos gregos. Depois os romanos absorveram também. E, como eu já disse anteriormente, os judeus se valiam deste ensinamento. Mas veja, o irmão Menezes falou dessa necessidade de que todo o público teria que ouvir, porque há verdades implícitas e há verdades explícitas nas parábolas, né? Então, as verdades explícitas, muitas vezes, elas eram rapidamente alcançadas para o público ao qual o Senhor Jesus estava destinando essa mensagem, né? E as implícitas, cada um diz, poxa, isso aqui cabe para mim, isso aqui cabe para mim, então eu vou buscar como me munir dessas verdades para que eu tenha uma perspectiva de vida diferente. Né? Então eu acho isso muito interessante nessa metodologia do Senhor Jesus, né? Hoje muita gente tenta fazer parábola, mas não chega sequer aos pés daquilo que Jesus tinha a nos ensinar. Mas veja, eu acho que durante o trimestre inteiro a gente vai ver que muitas parábolas elas serão estudadas. Por exemplo, esse trimestre que acabou, nós estudamos 14 lições, né? Mas comumente nós só estudamos 13 lições. O conjunto do trimestre contempla 13 domingos e neste trimestre que está a iniciar, nós teremos também 13 domingos com 13 lições. E se a gente atentar para os títulos que o comentarista dá às lições, nenhum título identifica diretamente as parábolas, né? Por exemplo, a lição de número 2 será para ouvir e anunciar a palavra de Deus.
Aí quando a gente vai para o texto o texto base, a gente tem a parábola do semeador ali que será aplicada, né? A lição de número 3, o crescimento do reino de Deus. Aí a gente vai ter a parábola do grão de mostarda. A lição de número 4, perseverando na fé. A gente vai ter a parábola do juiz iníquo. A lição número 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada. Aí a gente vai ter duas parábolas aí, né? Que o irmão Menezes já citou. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. A lição de número 6, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Nós teremos a parábola do fariseu e do publicano. A lição número 7, perdoamos porque fomos perdoados. Nós teremos a parábola do credor incompreensivo. Aliás, do credor incompassivo. A lição de número 8, encontrando o nosso próximo, teremos a parábola do bom samaritano. A lição número 9, o perigo da indiferença espiritual, nós teremos a parábola dos 2 filhos. A lição número 10, precisamos de vigilância espiritual, a parábola do servo fiel. A de número 11, despertemos para a vinda do grande rei. Teremos a parábola das 10 virgens. A lição do número 12, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Teremos a parábola dos talentos. E a lição de número 13, a humildade e o amor desinteressado. Teremos a parábola dos primeiros lugares. Aí a gente vai vendo que por essa dimensão de parábolas há uma perspectiva de crescimento espiritual tão grande que está por trás dessas lições, que eu acredito que esta lição do trimestre ela virá balançar as nossas convicções espirituais, né? Será o momento de a gente olhar para cada uma dessas parábolas e verificar como é que eu estou dentro daquilo que o Senhor Jesus chamou princípio estabelecido de Deus para o seu reino, né? Então, irmã Jaqueline, em meio a essa síntese que nós fizemos aqui, eu gostaria que a senhora desse suas últimas palavras para o nosso telespectador e como ele deve pensar, né, em frequentar assiduamente a escola dominical no sentido de aprender mais acerca das parábolas e do crescimento do reino de Deus pelos ensinamentos que as parábolas nos trazem. Amém, irmã Marta. E a todos os professores de escola dominical, vale lembrar, irmã Marta e irmão Menezes, que Jesus, ele tinha um intuito, era de resgatar todos aqueles que estavam distantes da glória de Deus. Então, embora Jesus falava muito aos seus ouvintes por parábola, Jesus, quando estava a sós com os seus apóstolos, ele falava abertamente. Então, vale lembrar aos professores de escola dominical, conheça bem a todos os seus alunos e de que maneira você vai estar se portando diante deles, para que eles, ao ouvirem você, ele entenda bem acerca do Evangelho de Cristo, absorva bem a palavra de Deus e passe adiante. Essa é a minha palavra de gratidão por estar aqui mais uma vez falando acerca da Santa Bíblia Sagrada. Amém, irmã Jaqueline. Irmão Menezes, suas palavras. Aos professores que sintam os textos, sintam cada parábola, porque os alunos vão saber se você sentiu ela ou não. Né? Jesus ele falava com autoridade porque ele vivia aquilo que ele pregava. Não adianta você explanar uma lição por explanar uma lição. E a todos os irmãos que não são professores, não deixem de ir para a escola bíblica dominical. Várias e várias seitas por aí, nos seus dias de estudo, não faltam. Não é? Eles estão sempre lotando as igrejas. E muitas vezes nós, por qualquer coisa que aconteça, nós abandonamos a escola bíblica dominical. E esse trimestre, né, o autor, ele é advogado, ele é líder de uma igreja, ele tem vivência nisso aqui. E o assunto não é um assunto tão simples assim, não é tão preto no branco. E nós devemos, né, como cristãos, nós temos o dever de pegar isso aqui e mastigar isso aqui. Terminar o ano com chave de ouro, a cereja do bolo. Esse é o meu desejo para todas as nossas congregações, né, para esse último trimestre. Amém, irmão Inês. Que Deus assim
faça acontecer. Eu quero agradecer a você por esta oportunidade de estar na sua casa ou de estar acompanhando no seu ambiente de trabalho, por esse privilégio de poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus e eu espero que o que nós comentamos aqui sirva de edificação para a sua vida. Mas como o nosso irmão Menezes e a nossa irmã Jaqueline disseram, é preciso que você tome a palavra de Deus como um instrumento em que você possa buscar a interpretação. E lembre-se, interpretar significa vivenciar a experiência do texto lido. Então, para vivenciar a experiência do texto lido, faz-se necessário que você abra mão do seu eu, que você abra mão dos seus conceitos, dos seus preconceitos, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele brilhe na tua vida, ele possa brilhar, ele brilhe na minha vida e que nós sejamos edificados. No próximo domingo, esperamos você em uma das nossas escolas bíblicas dominical. Estaremos estudando a primeira lição das parábolas do Senhor Jesus. O autor da o comentarista da nossa lição é o irmão Wagner Tadeu Gabi. E tem esse livro excelente para auxiliar o professor na execução do seu plano de aula para o próximo domingo. Que Deus em Cristo te abençoe rica e poderosamente. Domingo estamos com você na Escola Dominical.